Fala pessoal, começando aqui essa live Tira Dúvida. E essa live, na verdade, ela vai ser porque não gosto de pegar trânsito, então vamos investir um tempo aqui. Por que não fazer uma live em vez de pegar trânsito, né? Você gosta de pegar trânsito? Eu não gosto, então vamos lá. Começar aqui com essa live Tira Dúvidas, porque é muito comum chegar muito caso de dúvida aqui no escritório. Então, eu vou estar fazendo aqui justamente para esclarecer alguns pontos. É uma conversa aqui, não vai ser tanto de... Hoje vai ser um pouco menos tira dúvida, mas vai ter um pouco de tira dúvidas. Então, pessoal, normalmente, aqui no escritório, por exemplo, chega alguns casos que, por exemplo, tem a ver com a área tributária e a área também criminal. Isso é muito comum. Aí a gente estava vendo aqui, a gente estava percebendo que muitos empresários que a gente conhece não nos procuram. Porém, na internet, o pessoal estava nos procurando por causa de crimes cometidos pela empresa, né? Que a gente chama de penal empresarial, que é justamente quando tem sonegação fiscal, entre outros tipos de crime. E, por coincidência, chegou um caso ali de um cliente de Goiânia, uma empresa de Goiânia, e ali já está numa fase avançada e assim o valor da execução fiscal já passou de 1 milhão. Está chegando, já até passou um pouco de 2 milhões. E, cara, isso é um absurdo o valor, né? Porque assim, na verdade a dívida, a execução fiscal em si, ela não está em 2 milhões. Porém, por conta da multa, né, que é dado, o Estado ele dá uma multa tão alta que um valor que já é alto fica mais alto ainda. Aí eu tô até levando isso daqui para dar uma lida em casa, porque a gente foi contratado, né, para atuar nesse caso aí de fazer essa defesa de execução fiscal e também toda a parte aí que envolva a parte criminal desse caso, porque é muito comum quando você deve o Estado, assim, se você deve para mim ou para qualquer outra pessoa, eu vou entrar com uma ação de cobrança, uma execução direta. O Estado não, ele além de executar, ele entra criminalmente contra você, ainda mais se o valor for alto, e ele fala assim, você sonegou, isso é crime. Mas se você pagar, olha só que engraçado, tá tudo certo. O crime não existe mais. O processo nem vai para frente. Inclusive, se você for condenado e fizer um acordo, é extinta a punibilidade, ou seja, você não vai cumprir a pena. Então, assim, é bizarro o que o Estado faz com a gente, né? Então, assim, por isso que eu gosto aqui da parte de execução fiscal. Então, assim, cara, eu faço isso daqui mais por hobby, eu gosto. Porque, assim, tem a parte criminal, eu vou até falar que hoje eu estava atendendo um cliente, então vamos aqui, em vez de você tira dúvidas puramente, vou falar um pouquinho do que acontece, né? Esse caso aqui, por exemplo, de execução fiscal, o cliente nos contratou, a empresa lá de Goiânia, para fazer um outro tipo de serviço, que também é importante para a empresa, né? Assessorar a empresa. Mas foi identificado, né, por meio da assessoria, uma notificação que o Estado fez, só que a contabilidade e tudo, eles não chegaram a fazer uma defesa, não comunicar direito com o cliente, então ele está perdendo o sono dele. A gente identificou que já estava em fase de execução fiscal, a contabilidade dele não comunicava com ele, não avisava, então a gente chegou e simplesmente viu, cara, não é somente assim, você tem que fazer essa defesa. Eu liguei no mesmo dia e falei, olha, você tem que fazer essa defesa, a gente tem que fazer essa defesa de execução fiscal. Aí, como a gente já tinha procuração, eu até falei para ele, olha, o processo ele tá em sigilo, alguns documentos, a gente já se habilitou. Como ele já é cliente nosso, né, eu falei, olha, eu assim, vou enviar a proposta, mas de uma forma ou de outra, a gente já se habilitou porque a gente tem que saber as informações. Então, assim, eu estou com a incumbência de ver tanto essa parte de execução fiscal quanto a parte criminal disso. E, para mim, por mais que seja uma questão tributária, né, como vocês sabem, execução fiscal, é uma coisa aí que eu gosto bastante.
assim, eu faço como hobby. Desde o começo eu já cheguei ganhando causa aí aqui em Brasília, né? Contra a procuradoria aqui. A gente sabe que os procuradores estudam bastante, é um concurso bem difícil, mas infelizmente eles perderam a causa para mim, mesmo eu sendo novo. Então vocês vejam que como que é interessante o direito, a parte de advocacia, porque se você estuda, se você se dedica, cara, é possível ganhar causas de pessoas que passou em concurso dificílimo, que teve que ficar anos na advocacia e você ali no primeiro ano tá ganhando causa contra esses procuradores, que todo mundo fala que, cara, os caras são máximos. Pelo menos aqui em Brasília, a PGDF, né, Procuradoria Geral do Distrito Federal, é um dos concursos mais difíceis e os caras são os caras lá, né? Mas infelizmente eles perderam, inclusive recorreram e não ganharam. E é que nem eu tô falando, cara, execução fiscal eu faço mais como hobby, sabe? Porque esse meu negócio mesmo é o crime puramente, né? E hoje eu tava no atendimento aqui de cliente, caso gravíssimo, gente, passei praticamente a tarde toda com esse cliente, foi de umas 2 horas até 5 da tarde, 5h10 para ser mais preciso, e foi um crime grave. Não vou falar aqui qual é o tipo de crime, senão que esse daqui eu coloco, vai pro YouTube e tudo, e o YouTube tá me cortando. Mas assim, é um crime grave, é contra criança, enfim, gravíssimo. A gente sentou aqui, eu fiz como se fosse mostrei, fiz perguntas pro cliente, entendi o lado dele. Só que assim, ele não é a vítima, tá? Eu tô como assistente de acusação, então eu tô pelo pai da criança, né? A gente tá acusando uma outra pessoa de um crime que eu não posso falar, mas que vocês já imaginam qual é, bem grave e tudo, enfim. Aí a gente tá acusando a pessoa, então assim, processo super complicado, porque envolve a parte de família, né? A guarda, o escritório já tinha conseguido a guarda, né? Para esse meu cliente, assim, tirou a guarda da mãe e foi pro nosso cliente, o pai da criança, né? Justamente porque não poderia ficar com o padrasto. O padrasto foi possível também uma medida protetiva contra o padrasto. Então assim, gente, uma criança, normalmente com laudo psicológico, é possível ver possíveis crimes ali, que eu não vou falar de novo, porque não estou cansado de ser cortado no YouTube, e eu acho importante ter coisas lá. Ter conteúdos lá. Vou ver como que eu resolvo isso, mas o YouTube para mim é muito importante. Então, infelizmente eu não vou poder falar. No Instagram até que fica, mas no YouTube não. E, gente, eu fiquei aqui com um cliente, aí assim, ele falou, cara, como que a gente conseguiu tirar várias conclusões? Eu falei, poxa, isso aqui faz parte do trabalho que a gente faz aqui no escritório, né? Aí eu até expliquei para ele, na verdade a gente está em fase de análise. Então uma das fases de análise é tipo, sabe quando tem suítes e tudo, tem o advogado fazendo, interrogando o cliente? É mais ou menos isso, tá? Eu só não gravo porque não faz sentido. Eu posso até gravar, mas não para usar no processo, até porque o meu cliente ele não é parte ativa ali, então nem ia adiantar. Mas eu explicando para ele vendo, né? Toda a questão ali, assistir juntamente com ele o depoimento da criança, que o psicólogo que faz, né? Ele que faz as perguntas, assistir com ele, assistir uns vídeos que tinha no processo. Então assim, aqui no escritório tem tem uma televisão, aí eu coloquei lá, liguei ali o USB e tudo, liguei lá e comecei a mostrar para ele. Aí ele começou a ver e tudo. Aí a gente tirou conclusões, conseguimos ver a expressão dos juízes, promotor. Inclusive o promotor, gente, passou vergonha lá, porque, ou seja, a pessoa vendo lá que o cara não estava muito aí. Tanto é que ele nem fez pergunta, gente. Para você ver a importância da assistência de acusação, de ter uma acusação, processo penal, por meio de advogado. Esse mesmo cliente ele falou, poxa, cara, eu pensei que eles faziam um trabalho diferente. Aí eu falei, gente, falei pra ele, é desse jeito. Normalmente os advogados, eles não são, vamos dizer assim, nós somos a janela, o pessoal joga pedra na gente, mas se as pessoas soubessem o trabalho que a gente desempenha no nosso dia a dia, além de ser muito interessante, né, cara, muito instigante, a gente faz trabalho como se fosse investigativo. Por exemplo, eu tenho que saber o perfil de todas as pessoas, inclusive do meu cliente, eu tenho que saber o perfil dos envolvidos,
eu tenho que fazer pesquisa, porque se a pessoa tiver alguma conduta na internet que vai me ajudar. Então assim, por exemplo, lá no processo tinha um vídeo. Aí eu falei pro meu cliente, ele tá vendo que esse vídeo ele foi depois da audiência? Meu cliente, a gente tava vendo o processo junto. Eu gosto disso, aproximação com o cliente, porque ele me ajuda, pô. Eu tô quase que um assistente, brinco, né? Quase que um assistente. Então, quando o cliente quer me ajudar, tá ali, cara, é sensacional. Então, a gente tava ali vendo aquele processo criminal. Aí ele mesmo falou, pô, vou olhar aqui, porque eu acho que eles enviaram um vídeo depois da audiência. Eu falei, pode olhar. Aí ele olhou, foi depois da audiência. Eu falei, não, beleza, mas tem um detalhe. Tem que saber se o vídeo ele foi gravado antes ou depois da audiência. Aí a gente foi lá e viu que tinha a data. Então foi antes da audiência, teve a audiência, como viu que reverteu uma questão lá, eles foram e como é que eu posso dizer? Colocaram o vídeo, mas ele foi gravado antes da audiência, então a gente já vai conseguir provar. Então eu consegui mostrar para o cliente também qual é o meu trabalho, que é árduo pra caramba. Ainda mais nesses casos de acusação, é mais difícil que no de defesa. Então assim, mostrei tudo o que eu faço para o cliente. Aí no final, as conclusões que ele tirou, ele falou, cara, assim, eu tive que chamar o cliente no escritório, porque a notícia que eu tinha que dar para ele não era muito boa. Por quê? Possivelmente pode ser que aconteça dele ser também julgado como réu, ou que ele possa ser réu em uma denúncia e até ser investigado, já deve estar começando no inquérito policial, embora não tenha feito nada. Porque é muito comum algumas estratégias de defesa, que normalmente que essa está fazendo, por exemplo, que é tentar colocar a culpa na outra pessoa. Então eu falei para o cliente tudo que a gente ia fazer, aí ele falou, cara, eu estou muito mais tranquilo. E claro, ele ficou indignado, porque, que nem eu falei, envolve criança e tudo, então ele vendo os depoimentos, o que acontecia. Ele conseguiu ver que o lar da criança, pelas falas, era super negativo, não era um lar acolhedor, mas eu não falo simplesmente acolhedor, mas realmente negativo mesmo, bizarramente, assim, tipo, tanto é que a guarda tá com o pai, não com a mãe. Então, era um lar muito estranho mesmo, padrasto também muito estranho. Então, estou falando aqui, não posso entrar em detalhes, não posso falar nome, nem posso falar do tipo de crime para o YouTube não cancelar meu vídeo. Então, eu falei com o cliente, ele viu que, cara, como é que pode? Estou muito mais tranquilo, porque eu sei o que vocês vão fazer, quais são as teses. No caso não era nem tese, mas assim, ele viu que, cara, eu entendi o que aconteceu, porque se eu falasse, tem tal coisa lá no processo que colocaram, que pode ser contra você. Então eu fiz questão do cliente vir no escritório, ele veio, falei todo o processo e depois que eu falei o que realmente poderia afetar ele, tá? Para ele entender o todo e tudo mais, né? Então a nossa profissão ela é bem delicada, a gente mexe com casos bastante delicados, sigilosos. Então assim, tem que ter todo um psicológico também. Porque a gente está aqui com o cliente e normalmente o cliente está extremamente abalado. Abalado mesmo. Então assim, a gente fica aqui, claro, vamos dizer assim, né? Em sigilo, tendo a nossa conversa privada, mas a pessoa está claramente abalada. Então a gente também tem que saber como lidar com o cliente, falar com ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, tranquilizá-lo, saber fazer as perguntas. Eu não chego falando um monte de perguntas assim para a pessoa, como é que eu posso dizer? Não chego assim, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Quando o cliente vem até aqui no escritório, uma consulta, gente, explico uma coisa para ele, depois faço uma pergunta, vou explicando outra coisa, faço uma pergunta. Vamos assistir o depoimento juntos, estamos assistindo, faço perguntas. Então assim, eu fico fazendo pergunta do começo ao fim do atendimento, que nem eu falei, esse atendimento foi de foi de 3 horas e 10 minutos, exatamente, né? Então assim, foi um atendimento árduo, mas que nem eu falei, crime grave, crime pesado contra criança. Então, aí eu falando para ele, olha, a gente tem que ver não só desse lado aqui, tá? Aí ele entendeu, falou, cara, como que é diferente uma acusação quando é feita por advogado? Porque vocês conseguem ver muita coisa, vocês conseguem pegar... Eu falei para ele, a gente pode pegar prova emprestada, que é o quê? Pegar questões que já estão no outro processo e pegar desse processo para o outro, que no caso é de família, né? O outro processo. Aí ele falou, cara... Aí ele começou a ajudar, falando, olha, esse depoimento é bom,
tem um laudo psicológico já no outro processo. Aí a gente começou a dialogar, isso daí já agiliza pra caramba meu trabalho, meu raciocínio. Aí ele viu, eu falei, olha, o que eu faço nesses casos? Eu faço análise, e a minha análise que eu anoto, eu passo para você. Porque às vezes você tem sugestão para me falar que vai me ajudar pra caramba. Aí eu falo, normalmente eu coloco também estratégias, esse tipo de coisa. Porque a pessoa vai ver ali a estratégia que eu tomei, e dessa estratégia que eu tomei, ele também pode ver, né? Até porque, assim, numa tese assim, de acusação, ou seja, de defesa também, se a pessoa também não concordar, eu estou pelo meu cliente, né? Estou trabalhando para o meu cliente. Também se eu coloco uma tese, ele nem fica sabendo ou não concorda. Então, assim, vamos dizer assim, tem cliente que quer lascar outra pessoa, tem cliente que não, quer moderar. Aí vamos dizer, não, nesse caso é importante que você seja mais firme. Vamos ter que botar para lascar. Eu vou ter que explicar o porquê disso, entendeu? Porque é muito comum que em alguns casos, se a gente for suave demais, a outra parte vai passar por cima da gente. Então, assim, estratégias e estratégias. E expliquei para ele. Isso daqui eu ainda estou na fase de análise, vou fazer a estratégia. Porque, assim, se fosse só para fazer uma defesa, ou então só responder essa manifestação que a outra parte fez, daqui é muito fácil. Mas eu falei para ele, tem várias consequências, ainda mais se tem duas searas. Por exemplo, vou em delegacia, como que eu vou falar com o delegado? Porque eu chego do nada lá na delegacia, eu tenho que ter um jeito, eu tenho que ter uma estratégia. Não é só eu ir lá, não é só a ação. Em casos criminais é muito importante a estratégia. Porque com a estratégia a gente consegue tudo. E quando eu for escrever, vamos assim dizer, já estou com a estratégia traçada, vai ser muito mais fácil. Até porque depende de vários fatores, né? Aí, ainda mais se eu tiver tempo. Quanto mais tempo eu tiver, melhor vai ser. Agora, quando é uma situação de urgência que eu tenho que mandar bala ali na hora, aí é diferente. Por exemplo, no caso de família, a gente teve que rapidamente reverter a guarda, entrar com uma medida de urgência, tudo a gente fez foi rápido. Foi menos estratégia e mais ação, né? Mas teve um pouco de estratégia. Agora, nesse processo como um todo, né? Quando eu tenho que acusar a pessoa, e às vezes não é pelo crime que está sendo acusado, às vezes eu falo, poxa, tem outros crimes menores ou diferentes que não estão sendo avaliados aqui no processo. Será que o Ministério Público vai ver isso? Então eu tenho que dar um jeito de colocar outros elementos, tenho que ver o que eu posso fazer, porque a acusação ela pode pedir diligência, pode pedir, pode recorrer, se for o caso, pode ser feito ações que às vezes o Ministério Público não vai fazer. Que nem assim, teve um depoimento porque o Ministério Público ele precisa de provas, só que como ele não tinha, ele produziu antecipadamente, tem um processo judicial para isso, só que foi engraçado, porque ele pediu uma oitiva da criança, ou seja, para ouvir a criança, aí, que nem eu falei, por meio de psicólogo e tudo mais, é diferente, psicóloga usa um elemento lúdico e tudo, uma brincadeira, e no meio ali da conversa e tudo, da brincadeira, ela vai fazendo as perguntas para a criança ir respondendo. E no meio disso tudo, no final é aberto pergunta para a defesa, para a acusação. O juiz também pode fazer pergunta. E foi engraçado porque o Ministério Público não fez pergunta. Porque eu não sei. Eles poderiam ter feito as perguntas certas para se chegar ao que eles queriam. Por outro lado, a defesa fez pergunta. Só que a pergunta da defesa atrapalhou a própria defesa. Porque eles perguntaram de um caso que aconteceu com a criança, um acidente, que na cabeça do advogado, acho que ele confundiu, pensou que foi o pai, mas foi a mãe, que foi a pessoa que perdeu a guarda, né? Foi a mãe que acabou que a criança teve um acidente, foi com a mãe, que era a cliente, vamos dizer assim, né? Que ele não poderia ter feito isso, porque é uma pergunta que atrapalhou, no caso, não o cliente dela, que é a mulher, mas o padrasto, ou seja, a pessoa que está ali e a mulher está favorável a ele. Então ele não poderia ter feito isso porque ajudou o meu cliente. Então depois ele quis fazer uma pergunta e ele especificou, ele falou assim, e tal coisa com o pai, né? Aí o juiz foi e deu uma tirada nele assim, olha, qual a pertinência, qual a relevância dessa pergunta? Porque aí o advogado falou, não, porque quero demonstrar negligência do pai. Aí o juiz falou, olha, não faz sentido isso daí, a gente está tratando aqui de um processo de crime sexual contra o seu cliente, então não faz sentido.
Aí eu achei engraçado, eu acho que o advogado não tinha experiência, porque o advogado ele simplesmente, sabe o que ele fez? Nada, ele aceitou. Porque assim, normalmente numa situação dessa, se um juiz indefere seu pedido, você vai tentar falar, fica registrado em ata, eu quero que fique documentado, porque no futuro você vai tentar uma nulidade ou algo do tipo, mas você deixa registrado quando você tem um indeferimento, né? Então eu não sei como que foi ali, mas eu acredito que na dinâmica ali ele só indeferiu, mas não chegou a ficar registrado em ata. E se ficou ou não sei ao certo, tá? Mas normalmente quando isso acontece tem que falar na hora, porque depois a gente chama de precluir, ou seja, passou o seu direito de apresentar algo ou de fazer algo, que no caso ali seria de deixar consignado na ata de audiência, que é simplesmente assim, você tem uma audiência, aí eles vão escrevendo, no dia tal, no dia tal foi realizada a audiência e foi feita a pergunta para a criança. Aí vai anotando lá e no final fala, no dia tal, não sei o que, foi concluído a audiência, aí data, dia, né? Não sei o que. Aí no final a assinatura das responsáveis e do juiz ali, e de todo mundo for necessário. Ou como é digital, é dispensado a assinatura. Então tem tudo isso. Aí eu vi que, poxa, teve uma falha na defesa, foi bom pra gente, porque eu tô pela acusação. Então, tem todos esses detalhes e queria só conversar, porque basicamente essa live aqui foi só por conta do trânsito. Vou até ver aqui o horário. É 19h30, ainda dá pra ficar mais um pouquinho, porque depois eu sei que tá no YouTube vai ser bom. E é que não eu falei, hoje eu tive esse caso, tem um caso aí de execução fiscal, então assim, final de semana aí vai ser árduo, né? Mas vale a pena, gente, porque são casos aí seríssimos. Falando aqui do execução fiscal, também é muito importante. Então assim, a gente tem uma missão muito grande e a gente tem que defender os direitos do nosso cliente, sabe? E às vezes a pessoa chega aqui com muita dúvida, cara, seja do que for. E nesse caso, por incrível que pareça, eu não falei de violência doméstica, né? Mas ele está sendo julgado na vara de violência doméstica, porque é uma criança e além de ser criança, estava no ambiente familiar. Então assim, é uma criança, mulher e tudo, então está sendo julgado lá. Interessante, né? Porque poderia ser normal, mas não. É na parte de violência, na vara de violência doméstica também. Que não é vara, é juizado de violência doméstica, enfim. Então, gente, é muito importante. E assim, cara, eu tô vendo que tem muita dúvida. Uma delas é de ameaça. Vou fazer uma live só sobre ameaça. O crime de ameaça, tanto com viés de violência doméstica, que a pessoa perguntou, acho muito provavelmente tá nessa questão, é uma questão sim de violência doméstica. Então assim, vou estar tirando bastante dúvida, porque assim, o escritório recebe muito contato da internet, que nem eu falei, cara, bizarramente, os empresários não estão procurando os conhecidos, estão procurando as pessoas na internet. Como a gente está lá, acaba procurando a gente também, em crimes penais empresariais. E tem isso mesmo, gente, porque o empresário é muito engraçado. Ele pode estar bem ou pode estar mal, mas se ele não tiver bem, ele não vai falar para quem está perto, porque é o negócio dele, ele quer vender. Então ele está todo o tempo vendendo. Então é normal que o empresário não busque quem está perto. Normalmente ele vai procurar para prevenção, mas ele não vai procurar a gente por uma questão criminal. Isso é muito comum, tá? Então assim, se eu tenho amigos empresários tudo, às vezes eu falo, toma cuidado com algumas questões que podem enveredar para a seara criminal. Questão de sonegação fiscal, porque isso vem acontecendo muito. Inclusive, uma empresa grande aqui em Brasília, eu vi que os contadores, tudo, estavam sendo presos, tudo. Eu falo, cara, o bicho pegou ali. Então, assim, é uma coisa que acontece, mas acontece em vários locais. Só que, é claro, né, a questão criminal é diferente. Às vezes vai mais para uma execução fiscal mesmo, sabe? Eu falo assim, passa o processo administrativo e vai para uma execução fiscal. Agora, o que eu não entendo é porque muitas vezes o processo administrativo, né, a pessoa nem chega a saber
Isso acontece, já aconteceu bastante aqui e já chega lá na parte de execução fiscal. E aí, se tá certo ou tá errado? Fica no questionamento. Mas, gente, é isso. Depois eu tiro dúvidas específicas. Hoje foi mais um bate-papo aí por causa do trânsito mesmo aqui. Aproveitei o momento. Hoje estou bem cansado aí de muita coisa para fazer. Não parei. Mas agora é hora do descanso, ir para casa, que vocês viram, né? Pelo que eu falei aqui. Muita coisa para fazer, muita coisa para estudar. Mas é isso, nossa profissão é isso. E a gente tem que sempre dar o melhor. Porque os nossos clientes normalmente dependem da gente para questões seríssimas, sabe? Da vida deles. E o que a gente faz de bom pode ajudar bastante. E a gente sempre faz o máximo para conseguir ter êxito no que a gente faz nas demandas. Então é isso, fica ligado e abraços.